Show. Tadeu TED Show. Opa, sextou e sextou bonito com o Tadeu TED Show. Eu estou aqui hoje num momento realmente muito alegre, porque a gente sempre tem aquela alegria a toda hora aqui, eu e minha equipe, por receber pessoas bacanas, maravilhosas, que nos trazem informação. Mas hoje eu estou recebendo uma pessoa bacana, uma autoridade, um cara sensacional e que também é amigo, é colega de tribunal. E vocês vão ver logo após aí a apresentação quem é a besteirinha que está aqui comigo hoje. Uma figura fantástica. Roda a vinheta e apresenta o homem, rapaz. E hoje o TEDcast Pod recebe orgulhosamente Dr. Alonso Filho, juiz do trabalho, presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Alagoas, espírita, um homem de família, um cara muito bacana que está aqui para conversar agora mesmo com o TED. Bem, gente, estamos aqui hoje, vocês viram aí com essa figura, meu boa noite aqui para doutor Alonso Albuquerque Filho. Eu ainda não esqueci o nome não, né, doutor? Olha é uma aí. potência. Bem-vindo ao nosso programa, doutor. E eu já começo aí dando esse nosso mimo que a gente oferece a todo convidado que vem aqui, que é o caneco do Tadeu. Então, está aí o nosso mimo. E, doutor, seja bem-vindo aqui ao nosso TEDcast. Pode? Olha, eu diria, viu, vocês que estão assistindo agora conosco aqui, caneca do Tadeu, será que mereço eu? Eu tenho que agradecer muito, né? Porque do Tadeu gosta quem é que não gosta. Olha aí, o homem tá cheio de rima. Tivemos muito tempo, né, Tadeu? Trabalhamos juntos durante muito tempo lá em São Miguel dos Campos, aprendemos juntos. E quando ele fez o convite, eu fiquei muito honrado, disse a ele, eu vou participar, vou estar aí. Como diz você, sextou mesmo, porque para mim é uma honra estar aqui, Tadeu. Eu agradeço o convite e espero poder, obviamente, junto com você, nesse TED Show, né? Tadeu, eu achei tão interessante, TEDcast Pod, é algo diferente, porque Tadeu é uma pessoa diferente, não é só poeta, é alguém que faz a diferença na coletividade, por isso que eu vim aqui. Pois é, doutor, muito obrigado aí pelos elogios. E melhor do que receber elogios é merecê-lo, né? Aristóteles já dizia alguma coisa parecida no passado. Mas, doutor, a gente aqui costuma fazer justamente isso. É um podcast meio diferenciado, porque eu tenho certeza que o senhor, como esse executor do direito, das normas, onde anda por aí é justamente como médico. O pessoal fica falando de receita de medicamento. E o senhor deve falar muito, audiência, novas leis e tal, e tenho certeza que o senhor responde com toda competência. Mas aqui a gente vai muito para a figura humana. Porque o nosso podcast é diferente, as pessoas se interessam pela vida do senhor. Ao longo de quantos anos de magistratura, o senhor sabe quantas audiências já fez? Quantas pessoas lembram do senhor numa sala de aula e dizem, o doutor Alonso é um cara tão educado, um cara que tem uma religiosidade que a gente vê assim de primeira. E onde é que ele foi forjado? O senhor podia contar um pouco da sua história, doutor? De onde veio, os pais, o que influenciou? Ou seja, essa odisseia que levou o senhor da juventude a ser um magistrado. Olha, Tadeu, eu acho interessante realmente você ter falado isso, porque, de fato, a tendência nossa é encontrar, por exemplo, com um amigo da área de direito, área jurídica, né? Já é conversar sobre o processo, sobre direito e tal. Então, não é a mesma coisa. E quando a gente consegue falar algo da nossa pessoa, de você, de mim, do Tadeu, a gente fica uma coisa, digamos, o vínculo fica maior. Então, com relação a isso que você falou, achei interessante, é que, por exemplo, em Arapiraca, cheguei em Arapiraca, substituí o nosso querido Fernando Falcão, aí eu estava lá na audiência e um advogado falou assim, rapaz, mas só vem juiz de fora aqui, só vem juiz de fora, né? Aí eu digo, não, de fora como? Não, o doutor Fernando é daqui, eu digo, eu sou daqui. Ele disse, como assim, de Alagoas? Eu digo, não, de Arapiraca. Nasci em Arapiraca. Nasci em Arapiraca, tive a honra de ser filho, né, do seu Alonso, né? Não é doutor não, seu Alonso e dona Creuza, que é um caminhoneiro, que virou caçambeiro, taxista e minha mãe doméstica e nos colocou. Foram 13 filhos, né? Eu sou o 11º e nos colocou sempre, Tadeu, nas escolas públicas, porque não tinha condição de pagar, imagina, para 10 filhos pagar, que 3 foram logo embora, mas 10 continuaram, teve que pagar a escola de todos nós. Então, o que é que meu pai e minha mãe diziam assim, só, você faz o seu destino, você faz o seu futuro. Pegou assim, Tadeu, e olha que não tem essa como dizer, cultura letrada, mas cultura de vida. Cultura de vida. Então, o meu pai sempre dizia isso, minha mãe.
Estude, porque a única coisa que você vai levar com você, a única coisa que você vai levar, eu nunca esqueci disso, é o seu saber, o seu conhecimento, o que você produziu de bom. Você não vai levar fortuna, cargo, posição, destaque, seguidor, ninguém leva. Né, Tadeu? Concorda? Então, respondendo especificamente a sua pergunta, é o seguinte: primeira coisa, isso foi essa base familiar. Tá? Isso tem que estudar. Não exigia nada de mais, nada de menos. Você tem que estudar. E tem que ver o boletim, tem que ver as notas, tem que estar em cima. E a gente sempre fez isso. Estudei em várias escolas públicas. Assim que meu pai deu a oportunidade, que a gente trabalhava em casa ajudando, né? Meu pai tinha uma granjazinha aí, a granja de quintal, e a gente ajudava, como todo irmão, mas nunca, não é trabalho infantil, porque ninguém era obrigado a trabalhar. O caso colaborava. Família. Família tem que colaborar, entendeu? Então, realmente, assim, a meta para chegar à magistratura já foi, tem toda uma sequência, né? Comecei primeiro como vendedor de livros, já fui feirante, vendedor de livro, já fui corretor de imóveis. Isso já explica aí essa sua oratória forte, né? Porque pro cara vender livro é problema. Não é problema. Imagina andando nos bairros da Ponta Grossa, Vergel, Trapiche, né? Fui até agradecer o Paulinho, né? A água aqui maravilhosa, geladinha, viu, Paulinho? Então, veja, a gente criou o hábito de ir atrás, de buscar, de ter que fazer as coisas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi começar a fazer concurso, estudar a fazer concurso, porque eu não queria estar dependendo nada de ninguém, queria auxiliar meus pais. Porque, pô, você imagina, com 10 filhos, e eu ainda dá mais trabalho, e eu tenho aquela mentalidade do meu pai que tem que me dar. Não, ele já me deu a vida, trouxe para cá, né, com a permissão de Deus, um prêmio desse, e depois, Tadeu, o que é que a gente observa? Que há espaço para todos. Naquela época, claro, vamos dizer assim, é mais fácil. Era mais fácil pelo menos concorrência. Hoje é muito mais fácil pelo acesso à cultura. Isso. Hoje você sabe disso. Aqui, um podcast desse, quantas pessoas teriam ter um podcast desse? Dificuldade. Então, assim, hoje você tem um acesso, você coloca hoje um podcast para estar na internet, todo mundo assiste, você divulga. Antes não era assim. Então, o acesso à cultura é uma das coisas mais importantes. E vendo o senhor dando um testemunho desse, da história, não sabe quantas pessoas estão sendo incentivadas nesse momento a dizer que, a ver que se você botar o seu objetivo, o seu propósito em alguma coisa, você vai à luta e tem condição de aceitar com testemunha viva, como é o senhor doutor Flávio também do tribunal, esteve aqui, contou a história dele, vindo do interior, tal, a luta dele também chegou a magistrado. Então as barreiras que estão impostas pelo mundo estão aí para serem derrubadas. Né? Olha, coincidentemente, Tadeu Costa, Flávio Costa, quem é que não gosta, né? São pessoas realmente batalhadoras, guerreiras, são atuantes, porque eu acho que o grande desafio nosso, Tadeu, e os que nos assistem aqui no podcast, é você fazer a diferença não só para você, não, para a coletividade. Claro, primeiro comece cuidando de si. Tá? Um sábio dos sábios que teve aqui há mais de 2000 anos disse: ama o outro como a ti mesmo, ama o próximo como a ti. Então tem que se amar, tem que se cuidar. E uma das coisas que nós buscamos sempre no nosso dia a dia é uma coisa que minha mãe, né, dona Creuza, baixinho, 1,43 m, imagina, 1,43 m, com 1,85 m, muitos filhos, o que é que ela colocou sempre assim: meu filho, quando você quer de verdade, você pode conseguir. Então, Tadeu, qual foi a frase que eu coloquei para mim, que não é minha, não estou dizendo que necessariamente é minha, eu guardei para mim. Quando eu quero, eu posso, eu consigo. Quando eu quero, eu posso, eu consigo. Botei sempre isso na cabeça. E comecei a fazer concurso. O primeiro concurso que eu passei foi identificador datiloscópico, imagine. Nome bonito da gota, é mais bonito que é juiz. Eu concordo com você, quando eu vi isso, meu Deus, identificador datiloscópico, na época do Ministério do Trabalho. Fizemos concurso, na época só precisava ser o segundo grau. Aliás, primeiro grau. Fiz o concurso. Trabalhei, não sei quanto tempo, acho que 1 mês, 2, porque já comecei a estudar concurso, passei como auxiliar judiciário, fui servidor da Justiça do Trabalho em 1984. Olha aí. Assumi lá em Penedo, não tinha ainda o TRT, que veio em 92, TRT da Lagoa, 19ª. Aí eu entrei. Aí, tá vendo, não é? Inclusive você entrou primeiro que eu no TRT, porque eu fiquei em 84 lá, depois saí de lá, fui para fiscal de renda. Isso. Passei no concurso fiscal de renda, fui trabalhar em outro lugar, passei 12 anos fora. Mas quando eu era auxiliar judiciário, é onde começa a minha trajetória como juiz. Olha só. Doutor Edson Arruda Câmara, juiz do trabalho, que estava se substituindo lá em Penedo. Eu era daquele cara, Tadeu, você também, um cara curioso. Tá? Ele escrevia as sentenças e me entregava o rascunho para eu datilografar. Não era digitar, era datografia, a máquina de datografia. Não era isso, né? Que não podia errar, não. Não podia errar, não. Eu estava ali, datilografando. O que é que acontece? Quando eu cheguei, naquela oportunidade que eu pegava a sentença dele, já que eu participei das audiências, assistia tudo, ficava curioso. E não era da área jurídica, não, viu? Aí eu
ficava curioso aqui, ia lá na CLT, ia pesquisar. Quando eu ia perguntar a ele, por que você botou isso aqui? Eu disse, vem cá, você é da área jurídica? Eu digo, não, eu estou ainda pensando se vou ou não, porque na verdade, eu estou terminando economia. Deixe a sua economia, faça direito, quem sabe um dia você é juiz. Olha só, doutor Edson Arruda Câmara, em 1984, fez essa profetização para mim, como posso fazer para você que está assistindo agora. Ele disse a si mesmo, deixe o curso de economia, faça direito, não perca tempo, porque a sua área é outra, você poderá ser juiz. Então, ele meio que profetizou para mim. É verdade. Ele acreditou no meu talento. E eu estudei. Tanto é que quando eu passei, uma das pessoas que eu quis comunicar e informar foi ele. Tá certo? Então, dali, eu comecei mesmo fiscal de renda, comecei a estudar. Trabalhava em Palmeiras dos Índios. Pode me interromper, porque eu tomei água assim. Não, eu também. E ainda vai com água aqui. Vamos lá, vamos embora. Então, o que é que acontece? Eu peguei, passei no concurso fiscal de renda e fui trabalhar em Palmeiras dos Índios. Eu vim todos os dias de Palmeiras dos Índios, eu vim de ônibus, dentro do ônibus Palmeiras dos Índios, parava ali na Centenário, descia, arrastava de pé até o Batista, Colégio Batista. Todas as noites, chegava lá, tinha uma amiga minha, Marta, muito de boa, Marta, guarda minha bolsa aí, guardava, pega só o caderno e ia para a sala. Todos os dias, estudei durante 5 anos, me formei de Direito. E aí, quando me formei de Direito, eu digo, Sim, agora vai. Aí, como diria o nosso querido Sócrates, só sei que nada sei. Terminei, não estou sabendo direito ainda não. Passei um ano, Tadeu. Um ano revisando todas as matérias. Eu li pelo menos um autor de cada matéria. Direito civil, processo civil, direito penal, processo penal. Saí lendo sem pressa, eu já estava empregado. Só que a minha meta era um dia, quem sabe, estar preparado para fazer o concurso de juiz. E em homenagem ao doutor Edson Arruda Câmara, eu digo fazer juiz de trabalho. Eu gostava da matéria do direito de trabalho, mas não tinha ninguém contato com ninguém, a não ser com ele. Né? E de vez em quando eu conseguia, o doutor Orlando Jacques, que também já partiu, Sérgio Torres, que hoje é desembargador do TRT da 6ª Região de Pernambuco, outra pessoa que ajudou muito. E eu estudando, comecei a fazer concurso depois de 4 anos. Fiz um planejamento. Planejamento é fundamental, você sabe disso. Planejamento. É verdade. A gente não está aqui no podcast à toa, um planejamento. Claro. Olha, convidou, planejou, agendou, concretizou. Então, eu comecei a estudar. Quando chegou em 94, por aí, mais ou menos 93, 94, eu comecei a fazer concurso. No primeiro concurso, não passei em nada, nem na primeira prova. Do segundo concurso em diante, passei em todas as primeiras provas. E a partir do 4º, 5º concurso, eu comecei a passar nas segundas, na terceira. Quando cheguei, passei aqui em Alagoas. Estou aqui, já vou fazer para o ano 30 anos como magistrado, feliz por dizer o seguinte: quando eu quero, eu posso, eu consigo. E com a graça de Deus, com o meu esforço, eu consegui. É isso aí, doutor. E costuma conseguir as coisas. Quem bota a palavra que o senhor colocou aí em primeiro lugar, porque eu, sinceramente, fui uma pessoa que sempre que as pessoas perguntavam, a minha resposta foi sempre, eu sou católico, talvez por ser uma resposta mais conveniente. Mas de umas décadas para cá eu me aproximei mais de Jesus, e aí eu sou colado com um homem, doutor. Não faço nada que eu não coloque a palavra e o nome dele na frente. Mas seguindo aí, inclusive uma curiosidade que tem, doutor Alonso, eu posso falar disso, porque foi uma coisa pública, publicada tanto com ele como para mim. No mesmo mês que eu fiz uma poesia anti-aborto, o doutor Alonso fez uma música anti-aborto também, muito bonita aquela música, eu ouvi várias vezes, mostrei para muita gente, foi muito bacana. Eu digo, beleza, e eu fico com aquela tese, né? Só é a favor do aborto quem já nasceu. Quem não nasceu ainda não tem nem como opinar. Olha que colocação você fez, bem feita, essa é profunda. Eu só posso dizer algo que eu... Como é que eu posso... Analise, como é que eu posso dizer que eu sou contra algo porque eu já concretizei? Por exemplo, eu sou contra que as pessoas passem no concurso porque eu já passei. Acaba com o concurso, não precisa mais. Não precisa, Repare, então, por exemplo, a vida é um dom de Deus, só dele pode expor. E a respeito do que você falou do Mestre Jesus, é luz. Você não vê, se você estudar a história, eu já li o Novo Testamento 3 vezes. Li mesmo, li marcando, sabe o que é ler marcando? Então, assim, para quê? Para aprender alguma coisa, para colocar na minha vida. Na sala da audiência, que você nos deu as honras de estar lá várias vezes conosco, na sala da audiência tem lá escrito lá uma frase do Cristo, colocada em acrílico, placa feita por mim e por a época o servidor Marcos, que trabalhou conosco. Botamos lá, faça aos outros, gostaria que fizesse você. Que é uma regra básica. O que ele traz para nós no dia a dia é regra de convivência. Imagine só, eu quero que as pessoas me respeitem,
Respeite as pessoas. Inclusive, lá, a placa estava lá em São Miguel, muitas pessoas, ao entrar na audiência, era a primeira coisa, e talvez aquilo ali tenha feito a diferença em muita proposta que foi apresentada. As pessoas tinham pensado nisso, rapaz, se fosse eu, não é? Faça aos outros, queria que fizesse a você. Você acredita? E Não sei, aí? só pra fazer esse coisa aí. Você sabia que eu fiz isso na audiência uma vez? O cara chegou com uma proposta altamente ridícula para o outro, né? No tempo do trabalho e tudo mais. Eu parei, ele... Não, porque tal. Eu digo, um minutinho. Assim mesmo, Tadeu, o senhor poderia ler aquela frase ali? Leia. Não, só leia, examine e examine sua proposta. Aí, quando ele olhou, ficou assim, aí... Não sei o quê, aí mudou. Graças a Deus, tocou na consciência dele. Eu digo, o senhor perceba aqui, se eu fosse o empregado, o senhor gostaria de receber uma proposta dessa? Aí ele parou, conversou com o advogado, saiu. Resumindo, fizemos um acordo que foi bom para os dois. Porque acordo só é bom quando é bom para os dois. Exatamente. E aí, doutor, aí só para o pessoal entender um pouco melhor essa questão, vez por outra a gente fala de trabalhar juntos e tal. Na verdade, em 97, de 97 a ali meados de 99, ano 2000, eu tinha um cargo no tribunal que era uma saia justa danada. Doutor Alonso, doutor Josimar e doutor Walter Pugliese, eles três eram juízes da mesma vara, a primeira vara de Maceió, salvo engano. Na segunda. Na segunda. E o Tadeu aqui era o assessor do juiz. Só que a época, diante da falta da criação de cargos, aí o Tadeu era assessor dos três. Então, o que é que acontece? Cada um com sua personalidade, cada um com o seu jeito, cada um com seus entendimentos diferentes. Então, imagina o Tadeu trabalhando ali à tarde. Eita, esse despacho, não, esse aqui vai para o doutor Josimar, esse aqui vai para o doutor Walter e tal. Todas as três pessoas, posso dizer, excelentes pessoas, cada um com o seu jeitão. Doutor Josimar com aquele jeitão mais bruto tal, mas era um cara correto, pelo menos com os que conviviam com ele ali. Doutor Walter é aquele homem é um diplomata e tal. Doutor Alonso se posiciona mais também, mas com completa educação. Para mim, foi um aprendizado para mim, para eu tirar para o resto da vida do tribunal. Tanto que depois a vida nos colocou em São Miguel junto de novo. Aí eu passei mais uns 3 anos lá como assessor oficial de justiça, que a gente fazia de tudo lá, né, doutor? E aí eu quero seguir, doutor, para essa, o senhor falou agora de religiosidade, e aí da sua vida aí, é uma coisa que, tipo, eu acompanho o senhor nas redes sociais, eu vejo que o senhor fala muito na questão, é papo espírita, né, doutor? É, papo de espírita. Tá, depois vocês podem acompanhar aí, papo de espírita, né, doutor? No Instagram. E aí vem muito conselho bom. Às vezes eu até esqueço de curtir, mas eu ouço quase todos. Eu sempre estou acompanhando por lá. Doutor, em termos de mundo, em termos de pessoas, né? Em termos do seu entendimento, qual um conselho que o senhor daria se o senhor tivesse hoje diante de toda a humanidade, essa câmera fosse de toda a humanidade? O que era que o senhor aconselharia com base nos seus pensamentos religiosos, doutor? Olha só, eu vou. Essa pergunta é uma pergunta que não é fácil, né? Não. A gente tem que daria para fazer um seminário só sobre isso, né? Se fosse fácil, doutor, eu não teria feito para o senhor. Mas veja bem, eu vou aproveitar, um amigo nosso lá do Rio Grande do Sul, olha, eu disse até ele, né? Eu estava conversando no Zap, eu disse, rapaz, eu estou indo até lá com o Tadeu fazer um podcast, e você manda um negócio desse para mim. O nome dele é Alexandre Zanini. Olha, não existe coincidência, não. Poeta também, viu? Poeta Alexandre Zanini. Manda para mim alguma coisa sobre trabalho, a importância do trabalho. E manda justamente um vídeo do Chico Xavier. E o Chico Xavier, justamente, ele diz assim, o que é que eu poderia fazer para as pessoas, de dizer assim, para ser feliz? Como é que eu posso ser? Qual é o segredo da felicidade? Não é? E aí eu disse a ele, eu vou comentar isso com ele, por isso citei o nosso querido Alexandre, poeta lá do Rio Grande do Sul, meu amigo e irmão, que faz parte dos apresentadores do nosso Papo de Espírita, da nossa live. Trabalho no bem. Trabalho no bem. No bem de si mesmo, trabalho no bem do outro. Ou seja, o repouso deve ser para restaurar as energias, Tadeu. Restaurar energias. Se eu me habituo a ficar na moleza, não fazer nada, na inanição, e você sabe, você é um estudioso disso também, você, com certeza, a gente já conversou sobre isso, né, em bastidores, que você, a ideia, inclusive, motivacional, você até lançar um livro, né, pelo só conteúdo que você tem sobre essa questão. Essa coisa de ficar acomodado, de reclamar, de não. Olha, toda dificuldade
é uma oportunidade de despertar a potencialidade no bem de si mesmo e de todos. Então, qual é o conselho? Pare, olhe, se enxergue como alguém potencial. Não acredite nunca quando alguém disser para você que você não é capaz. Eu estou ensinando isso, eu tenho um casalzinho de gêmeos, tenho minhas 2 filhas, Carol e Ingrid, que eu mando um abraço, um beijo, né? Minha ex-esposa Deise, minha amiga, né? E minha esposa atual, Márcia, e tem um casal de gêmeos chamado Léo e Atier. A minha filha tem um hábito, tá? De vez em quando, tinha, não tem mais não, dizia assim, eu ia fazer um negócio e dizia, papai, eu não consigo. Filha, minha cara, ó, não digo não consigo. Dizia assim, papai, tá difícil, eu não estou conseguindo, mas eu vou tentar. Eu fiz até uma musiquinha que não estou com toda ela agora, mas é mais ou menos assim. Ó, tá difícil, eu não consigo, mas por isso eu vou tentar. Se eu não conseguir, para isso eu não ligo. Problema comigo não há. Ou seja, para a pessoa saber que você tem o direito de tentar ser feliz, de tentar conseguir, de tentar conquistar e que pode perder, que pode errar. Claro. Ou seja, nós podemos ganhar e perder. Agora, a derrota, dependendo como eu utilize, ela pode ser um degrau para a próxima vitória. Isso. Como eu entendo, se você entender a vida positivamente, até a tropeção é para frente. Só depende de você. A verdade, o homem é um coach aqui danado. E eu, doutor, eu me vendo, né, nas redes sociais como um coach da vida real. Não é nem uma venda, porque é o que eu sou mesmo. Real. A minha esposa, ela é mega preparada, ela tem os cursos todos, ela tem todo o treinamento, a Janeide Pontes, que é Master Coach Sistêmica e tal. E eu, para contrapor isso, criei o casal junto com ela, Senhor e Senhora Coach. Só que aí eu sou o coach da vida real, é o aprendizado empírico, é o que eu vi na vida. E eu digo para as pessoas, a minha faculdade é o mundo e o meu laboratório é você. Você mesmo que está olhando para a gente aí. Aí, doutor, eu crio algumas frases assim, às vezes eu estou cozinhando, por exemplo, falando de procrastinação, isso de não ficar parado. Eu estava um dia fazendo uma comidinha, eu olhei e disse, rapaz, o brigadeiro que não se mexe, fica colado no fundo da panela e não serve nada a ninguém. Não, é verdade, eu cozinhando. Tem tudo a ver, real. Porque fica grudado, não sai do canto, ele não vai valer nada. O restante que mexeu ali, que acompanhou o processo, ele vai para as mesas, alguém vai se deliciar, elogiá-lo, ele vai fazer a história dele. Quer dizer, o aprendizado, ele vem nas mínimas coisas. Como o senhor estava falando aí agora, o senhor pegou o exemplo de sua filha e deu um desdobramento aí, um conselho colossal para as pessoas. Doutor, outra coisa, doutor Alonso, para quem não conhece, ele é uma figura dentro do tribunal. Recentemente já acabou o mandato, era presidente. Foi reeleito, mas em agosto de 2026 acaba o mandato. Agosto. Para o ano eu estou concluindo. Então estamos falando aqui com o presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas do Estado de Alagoas. Exatamente. É doutor Alonso. Essa simplicidade que está aqui na minha frente. Está entendendo? Eu, por ter trabalhado junto com ele, eu posso dar esse testemunho sem que isso de forma nenhuma como nenhuma coisa desfavorável à verdade, né? Bem, porque eu acompanhei 3 anos, depois mais 6 anos. Eu nunca vi o doutor Alonso tratar alguma pessoa com algum tipo de desdém. E assim, eu vi muitos amigos, muitos funcionários serem exemplificados exatamente pelo proceder dele. De, às vezes, assim, vício, não é nem culpa de um funcionário, tá? Mas, não, aquele ali querer vir falar. Só conheci o doutor Alonso tratando as pessoas, meu amigo, que deseja. Opa, amigo. E aí eu desenvolvi também o meu método, doutor. Inclusive, eu achei uma palavra também que serve para todo mundo. Chama potência. O potência você chama do trabalhador rural, chama o juiz, chama o promotor, ninguém se ofende nunca. Ô potência, rapaz, potência, entra pra cá, pronto. Então eu chamo todo mundo de potência. Baseado nessa, senhor sempre, meu amigo, que o senhor nunca diz uma palavra que torne, que coloque parede, né? O senhor sempre coloca a palavra que abre pontes, né, entre as pessoas. E aí, doutor Alonso, vamos lá. Aí a gente chegou a ser magistrado, E aí? A experiência como magistrado, o que é que o senhor trouxe da vida lá? E aí eu vou voltar com o senhor aí. Escola pública, conselho dos pais, conselho da mãe de 1,43 m, braba, que dizia como era que fazia o negócio. Aí, quando o senhor se depara ali, quando o senhor vai sentenciar, sabe que aquilo ali tem um impacto na vida das pessoas. Eu vou até abrir um aspas aí para contar. O senhor contou a história da mãe do senhor, eu vou contar uma história do meu pai também, que nós éramos 8 em Quebrangulo,
E meu pai ali tinha umas terras, tá? Ele vendeu tudo, um visionário, o cara tinha 4ª série, né? Voltou da guerra, ex-combatente. Aí ele vendeu as fazendas, todo mundo disse, rapaz, tu com um mundo de terra aqui, os meninos tudo. Aí ele disse, mas vai ficar um bocado de menino rico, já de gado aqui, banguelo, sem instrução, sem não sei o quê. Então ele vendeu tudo, simplesmente uma ação meio louca, e veio embora para Maceió, botou os filhos tudo no colégio. Aí ele colocou no colégio marista, ele conseguiu o dinheiro que ele tinha, ele botou para bancar a educação. Um grande colégio. Aí ele disse, se eu dividir as terras, cada um pode perder. Se eu der a oportunidade da educação para todos, cada um vai fazer o que quiser com a sua educação. E aí ele me disse um exemplo desse que o senhor vai relembrar bem dela, que é uma pessoa muito bacana. Ele chegou um dia para mim e disse assim, meu filho, no dia que você tiver o seu canudo, se referindo a ser doutor, né? Até o filho do governador, onde você tiver que tratar o filho de um governador de doutor, ele tem que olhar para você e lhe chamar de doutor também, porque você tem a mesma graduação dele. Então, a única coisa que equilibra as pessoas nessa vida que a gente tem aqui é a cultura. Aí Jesus, que não gosta de brincadeira, ele gosta de mostrar a coisa certa, para ele referenciar, para ele dizer o quão certo foi o conselho do meu pai. Eu entro em 1997 no salão, no gabinete da diretora da 2ª Vara. E quem estava lá era a Valquíria Soruagi. Filha do governador. Não era filha do deputado, era exatamente a filha do governador. E eu olhei para ela e disse, doutora Valquíria, adorava a doutora Valquíria. E eu disse, doutora Valquíria? E ela disse, opa, doutor Tadeu, vem trabalhar com a gente. Aí eu chorei um pouco lá na frente. Ela, acho que foi Tadeu, não sei o quê. Aí eu contei essa história para ela, ela se emocionou também. Porque foi exatamente... Na prática, o que o seu pai falou. A filha do governador. Quando eu chamei de doutor, ela me chamou também. Eu conto sempre essa história onde eu posso. Mas, doutor, aí voltando para o senhor aí. Quais as influências, o que foi que o senhor trouxe, o que é que o seu coração diz quando vai sentenciar? Olha só, mas antes deixa eu comentar um pouco sobre a Valquíria. Isso. A Valquíria é uma pessoa excepcional, né? Isso. Ela já nos deixou o convívio material, hoje está no mundo espiritual, Pessoa mas excepcional. A Valquíria, ela colaborava tanto na vida da gente, que eu e o Josimar, né? Não digo nem o Walter, que o Walter tem ali, o Walter é hoje presidente da Associação Nacional da Namata, né? Rapaz, eu não sou um cara fraco, não, doutor. Eu fui assessor. Eu fui assessor do presidente da Mata de Alagoas e do presidente nacional. Eu só sou esse cara aí. Não, realmente. Por isso que eu digo, quem é que não gosta, né? De Tadeu Costa. Então, veja, Valquíria, é assim, o Walter tem a letra bonitinha, não tem problema, mas eu e o Josimar, que tem uma letra meio garrancho, a gente tinha hora que a gente chegava para a Valquíria, na época que os processos ainda eram escritos à mão, né? O processo era papel e a gente, às vezes, despachava à mão. Tinha a oportunidade que eu e o Josimar chamava Valquíria, vem cá, o que é que tu acha que eu disse aqui? O que é que eu escrevi? O que é que eu escrevi? Então, até isso a Valquíria fazia. Ela compreendia, ela buscava entender você. Então, quando ela tratou você de doutor, além de reforçar a lição que seu pai mostrou, digamos assim, do parâmetro de você também ter a mesma cultura, buscar ter os seus títulos acadêmicos, né? Não por se achar melhor do que ninguém, mas para ter essa igualdade de tratamento, ela também mostrou para você a sua importância na vara. Tanto é que quando você estava chegando, você não sabia que assessorar 3 juízes. Três máquinas. Ia pegar essa bronca, né? Então, veja, uma das coisas que eu assim, no nosso dia a dia, no julgamento das causas, das questões que eu busco fazer é o seguinte. Primeiro, qual é a solução? Por isso que eu acho que a conciliação não é para fazer número, botar lá do CNJ, que é uma entidade que eu respeito demais, o Conselho Nacional de Justiça, mas não é para apresentar para o CNJ os números de conciliação, não. É porque, na minha compreensão, a conciliação é a melhor solução. Só quando eu não consigo conciliar mesmo. Aí por quê? Porque eu boto isso na sentença, inclusive. Olha, o juiz, está na frase da minha sentença, o juiz não é Deus, não está no local onde os fatos acontecem. Por isso, vai ganhar a questão quem provar melhor a sua versão. Verdade. Então, pode ser a versão verdadeira ou não tem essa ilusão. É a versão provada. Não é adivinho. Então, quando eu faço um acordo, as versões vão se ajustando com concessões recíprocas de um lado e do outro. Eu perco e eu ganho. Eu não só perco, nem eu só ganho. O perde e ganha aí vai conciliando e se junta. Até dar um ganho para todos. Para todos.
É uma forma, a melhor forma de decidir, para mim, na minha visão, é a conciliação, sob a coordenação do juiz, com a colaboração dos advogados, das advogadas e das partes. Né? Então, a nossa visão é o seguinte, é sempre qual é a solução, qual é a decisão que eu vou dar, se eu tiver de ir para a sentença, eu analisando todas as provas junto com a assessoria, o juiz sem assistente não dá para trabalhar. Então, conversando, dialogando, o que é que você acha? Eu achei isso, pensa aquilo, opinião. Sempre mais de opinião resolve melhor a questão. Verdade. Então, o que é que a gente busca fazer? Qual é a solução que melhor representa o direito da parte, mas que causa menos prejuízo de acordo com o que ficou provado? Buscar uma decisão justa no nosso dia a dia. Não é coisa fácil? Não. Mas sempre uma coisa que eu faço. E fazia. Atualmente não estou na jurisdição, porque eu estou na presidente da associação, mas vou voltar para o ano. Eu, antes de sentenciar, sempre orava. Antes de você conhecer o nosso gabinete, no gabinete tem um quadro de Jesus que eu pintei. Eu pintei o quadro de Jesus com o auxílio da Alva Gomes, que é uma grande pintora, né, fui aluno dela de pintura. Então eu pintei o quadro de Jesus, está lá. Eu sempre entrei, Tadeu, no gabinete, botava a toga, fechava os olhos e dizia: Senhor, fazer-me instrumento de vossa paz, do vosso trabalho, da vossa obra, que eu seja útil, que eu seja, como disse você, ponte e não muro. Isso. Então, e contando com a colaboração de todo mundo, dos servidores, dos advogados, das partes, a gente sempre conseguiu, graças a Deus. E nessa linha, doutor, nessa linha de audiência, o senhor já viveu alguma situação pitoresca ou engraçada, alguma audiência ou alguma sentença ou alguma decisão, alguma coisa que foi engraçada ou que foi pitoresca ou que foi uma situação aterrorizante? Esses bastidores aí, divide aí um bastidor. Olha, tem uma história interessante, inclusive essa aqui, olha só o que aconteceu. Essa história é uma história real, que eu contei inclusive na Rádio Justiça, lá de Brasília. Eu estive lá em Brasília, representando o tribunal na época no CNJ, como um dos maiores conciliadores do Estado. O Estado de Alagoas sempre foi o top nas conciliações. Eu estava naquela oportunidade. São Miguel fomos sexto do Brasil. Do Brasil, sexto do Brasil. Naquela época que nós estivemos juntos, nós somos sexto do Brasil em conciliação. Por isso fomos indicados para o CNJ para falar lá. Chegando no intervalo, a jornalista perguntou isso também. E me contei o bastidor, disse: olha, tem uma conciliação. Coincidentemente, numa conciliação tem uma situação interessante. Olha só. O patrão era casado e se separou, mas a esposa continuou sócia da empresa. Eles eram sócios de verdade, não é sócio em fachada, sócio mesmo. Continuou sócio da empresa. E ele terminou se interessando por uma empregada. Se interessou, começou a namorar com a empregada e ela engravidou. E eles tiveram um filho. Está separado. Tem nada a ver com já estou vendo uma confusão grande. Repare só. Então, a empregada engravidou, teve o bebê, continuou trabalhando lá, né? E com o bebê, digamos assim, era esposa. Não sei se o casamento era formal, porque não chegou ao processo isso, mas ele era casado com ela, do ponto de vista, digamos assim, materialmente falando, né? Na prática, ele era casado com ela e vivia com ela. Tempos depois, a criança devia ter uns 2, 3 anos, eles se separaram. Quando ele se separa, aí ele volta para a esposa, para a sócia, volta para a esposa. Olha como é que eu descobri tudo isso? Os bastidores dos advogados, para saber por que... Não, porque imagina, vou dar uma pausa aqui. Eu chego na audiência, tem pessoas ali que, para conciliar, para tentar conciliar, 2 mulheres se olhando e com cara feia, e eu observando assim, com cara feia no sentido de, me permita a expressão, não é cara feia, com aquela cara amarrada, dura, assim, sabe, olhando com... E, por incrível que pareça, as duas ex-esposas do... Ex-esposa. Só que a ex-esposa botou a ex-esposa, né? Botou. E lá na audiência, a ex-esposa perto do marido era reclamada, inclusive interessada, porque era sócia, e a empregada aqui, junto com o advogado, né? Mãe de filho dele. Aí eu conversei para lá, conversei para cá. Resumindo, na parte trabalhista, conseguimos fazer um acordo bastante razoável. Né? Ele conseguiu, junto com os advogados, com a colaboração sempre dos advogados e advogadas, a gente conseguiu, a parte trabalhista, fazer o acordo. Então está tudo certo, mas eu notava que a reclamante que estava aqui, né, ela não conseguia sorrir. A outra já estava mais leve, né? A ex, que era a ex-atual já estava mais tranquila, Tadeu, entendeu? Já estava mais tranquila. Então, o que aconteceu? Eu notei, eu parei assim e disse: olha, eu queria fazer a senhora, antes de assinar, já está tudo pronto, os advogados já concordaram, é só vocês, digamos assim, já assinaram, só falta eu assinar eu assinei, homologuei a decisão irrecorrível, ok? Mas antes de eu assinar, eu estou notando que a senhora está um pouco tensa, amarrada, assim, não relaxou ainda, desde o começo.
que é que está acontecendo? Eu disse, doutor, é que tem um probleminha aí. Aí o advogado pegou na mão dele. Não. Eu digo, doutor, deixa ela falar, por favor. Ela disse, não, é porque não é daqui da justiça, não. Eu digo, como não é da justiça? Ela disse, eu posso falar, doutor? Doutor, o senhor permite? Ele está certo. Deixa eu falar com a senhora, diga, conte aí. Posso falar mesmo, doutor? Pode? Tem 3 meses que ele não paga pensão. Eita, Assim mesmo. Aí eu olhei para ele. Bota num acordo. Para. Aí eu olhei para ele e falei, senhor, isso é verdade? Ele fez, mas porque, no caso era a sócia que estava em cima, até porque a pensão que ele estava pagando, coisa pouca, R$300 por mês, não é nenhuma fortuna. A empresa de médio porte, R$300, ele estava devendo 900. E na época que você andava com dinheiro, o senhor era Pix, né? Eu digo, o senhor, nessa bolsa, o senhor tem dinheiro aí? Ele fez, por que eu tenho ou não tenho? Ele disse, não, eu estou aqui com R$2.000 que eu vou pagar umas coisas aí, tiro 900 agora. Ele, como assim? Tira 900 agora? Conte 900. Contou. Entrega ela. Aí ele entregou. Aí o advogado entrega ela o dinheiro, R$900 entregou. Tudo certo? Ela sorriu. Quando ela sorriu, eu digo, bote aí. Posso colocar? Ele o que é? Disse, estou lhe livrando da cadeia. Eu posso ter dar voz de prisão, porque o senhor é devedor inadimplente com uma pessoa alimentícia. O senhor sabia disso? Aí ele chega, olhou para mim assim, doutor, o senhor precisa sair daqui preso. Eu estou lhe livrando da cadeia e tem que dar uma prisão ao senhor, porque o senhor já honrou. Então, eu só falei isso depois que eu fiz ele pagar. Pagou, ela está resolvida. O seu filho vai ficar mais feliz porque vai ter... E amanhã você vai estar com o marido em casa. Vai estar em casa. Tudo certo. Botei no acordo, por intervenção do juiz, o seu fulano de tal, pagou a pensão, estando kits perante, inclusive, a justiça estadual. E olha, vamos mandar um ofício para lá para avisar isso aí, tá bom? Então, aí todo mundo ficou... Não, porque eu disse assim, se eu fosse olhar a questão de competência, não, é porque a justiça estadual eu teria deixado um conflito existente. Qual é a nossa proposta, Tadeu? E aí, vocês que nos assistem aqui no podcast do nosso querido Tadeu Costa. A nossa proposta é tentar não apenas resolver a questão processual, mas sim resolver a questão pessoal que está ali, de relacionamento. Eu, conversando uma vez com o Manuel Teixeira Filho, um grande processualista, né, que teve aqui em Alagoas, fomos almoçar, todo mundo junto, também da Matra, na época, né, acho que era secretário da Matra, fomos almoçar junto com ele, e eu perguntei ele, como mais experiente, né, eu estava começando, né, me diga uma coisa, como é que a gente sabe que está bom na hora de parar ou de continuar? Ele disse, mas você não? Eu digo, não, eu quero só saber, porque eu quero me interessar sempre pela carreira e quero ver quando é que eu estou bem mesmo na carreira. Ele disse, Alonso, Manuel Antônio Teixeira Filho, dentro do Google você vai ver. Processualista, primeiro, sabe disso, né? Escritor top, potência. Ele, Alonso, quando você pegar o processo e só ver papel, folhas, autos, é hora de parar. Você tem que folhear o processo e ver vida, relacionamento, pessoas, seres humanos. Aí sim você está no momento certo. E a nossa proposta é essa. É verdade. Sentir a relação humana que se encontra naquele processo e da nossa possibilidade de conciliar, não apenas processualmente, mas relacionalmente, não sei essa palavra, tá vendo? Né? Vamos aí do mas você tá relacional. Pessoal, vocês perceberam que a gente marcou aqui um podcast, uma entrevista, e eu estou recebendo uma aula aqui. Estamos multiplicando conhecimentos aí. O homem é uma fera. Amigo, meu rei, minha autoridade, eu queria agradecer demais a sua presença aqui, doutor. Viu? Muito grato aqui, porque o senhor é essa figura aí que onde a gente mostrar o sucesso aparece. Viu? Obrigado pela presença aqui, doutor. Gente, Tadeu TED Show. Sextou desse jeito aí. Tamo junto. Beleza.